E o Corinthians, através do executivo de futebol Marcelo Paz, deverá reabrir negociações com o lateral esquerdo argentino. E ainda falando sobre o executivo de futebol, finalmente ele deu explicações sobre tudo o que aconteceu com o meio-campista Alisson e zagueiro de apenas 16 anos. Está chamando muita atenção do treinador Dorival Júnior e de toda a comissão técnica do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as explicações do executivo de futebol Marcelo Paz sobre tudo o que aconteceu entre Corinthians, São Paulo e a não vinda do Alisson para o timão. Conforme acompanhamos, Corinthians e São Paulo já tinham um acerto para a vinda do meio-campista Alisson para o timão. Corinthians tendo que pagar R$1,5 milhão pelo empréstimo, valor de compra fixado 16 milhões, mais R$1,5 milhão se ele jogasse mais 20 jogos atuando 45 minutos e também 2 milhões se jogasse contra o São Paulo. Corinthians teria que depositar 1 milhão na conta de São Paulo pagando à vista para o São Paulo liberar o Alisson, mas no final das contas o timão desistiu e absolutamente que isso acabou gerando muitos rumores e muitas perguntas, o que realmente aconteceu. E o Marcelo Paz respondeu o que realmente houve. Ele deu uma entrevista ao ESPN e explicou tudo detalhadamente. Vamos para as palavras dele. Quero ser muito transparente com isso. O Rui Costa, executivo do São Paulo, conduziu muito bem. A gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto que a relação permanece muito boa. A não concretização da vinda do Alisson foi por questão de responsabilidade financeira do Corinthians. O problema não é 1 milhão, se fala muito do 1 milhão. O Corinthians tem 1 milhão? Claro que tem, só que era 1 milhão mais uma cláusula se jogasse jogos, mais a opção de compra por um valor alto. Não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar 2 milhões para isso. Ele também não poderia jogar o Campeonato Paulista. Mediante a tudo isso, a gente repensou se era viável seguir com a operação, mas foi desgastante. Virou uma novela que não precisava ter virado. Eu lamento pelo Alisson porque é um grande garoto. Conversei com ele com autorização do Rui Costa, autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com São Paulo sabendo, nada escondido. Não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube. Mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que poderia onerar muito o clube. Então Marcelo Paz fez questão de explicar que o Corinthians desistiu do Alisson devido aos altos valores envolvidos na negociação. A minha opinião quanto a essa explicação do Marcelo Paz é a seguinte. O Marcelo Paz ele explicou, esclareceu o motivo da desistência, que é a questão financeira, pelo fato do jogador no final das contas ter custos altos ao timão. Por exemplo, só os 16 milhões do valor de compra fixado é totalmente fora da realidade, principalmente pelo desempenho que o Alisson vem tendo nos últimos anos. Eu sempre falei a vocês que para mim eu não concordava com a vinda do Alisson até sem custos, muito menos com o Corinthians se comprometendo com a possibilidade de ter que arcar com esses valores. Só que o que o Marcelo Paz não explicou e não vai explicar é que quem acertou com São Paulo, quem combinou com São Paulo, porque pelo fato do Alisson ter ido ao CT, as coisas estavam muito adiantadas, praticamente resolvidas. O que faltou mesmo foi o Corinthians depositar esse dinheiro. Então, ao meu ponto de vista, algo aconteceu dentro do CT que não foi correto, ao combinar algo que posteriormente houve a desistência, só que sinceramente, muito melhor desistir antes do jogador chegar e começar a treinar do que de repente ter que assumir esses valores que o Corinthians havia se comprometido, que para mim sinceramente não compensa. Enfim, a desistência para mim, mesmo ter sido algo que é fora da realidade do profissionalismo, mas mediante ao que o Corinthians de repente poderia pagar, sinceramente, ao meu ponto de vista, foi melhor mesmo, porque sinceramente não valeria a pena se comprometer com esses possíveis valores pelo Alisson.
E agora vamos falar sobre jovem zagueiro de apenas 16 anos, que tem se destacado e em breve deverá ganhar oportunidades nos profissionais com o treinador Dorival Júnior. O Corinthians, infelizmente, foi eliminado muito cedo na Copinha 2026. Para se ter uma ideia, no primeiro jogo eliminatório na competição, que é uma das principais de base do nosso país, infelizmente derrota para o Guarani por 2-1 e eliminação. Eliminação, claro, que acabou gerando muitas críticas e questionamentos sobre esse elenco 2026 sub-20 do Corinthians e, claro, visando a quantidade de jogadores que terão condições de repente integrarem o grupo profissional. Mas, mesmo com uma equipe bastante criticada, essa eliminação tão cedo, tem pelo menos um jogador que está se destacando e muito. Trata-se do jovem zagueiro de apenas 16 anos, o Iago Machado, que já está treinando com os profissionais no CT Dr. Joaquim Grava, vem se destacando e está chamando muita atenção do treinador Dorival Júnior. Mesmo, como eu disse, apenas 16 anos, o Dorival não descarta em breve dar oportunidades ao jogador, como por exemplo, relacionando ele para alguma partida, para que ele vá ganhando experiência e vá se preparando o melhor possível para quando de repente aparecer uma oportunidade de entrar em campo, ele já estiver pronto. Então, o Iago, de apenas 16 anos, está chamando muita atenção nos treinamentos do Dorival e de sua comissão técnica e em breve deverá ganhar oportunidades. A minha opinião quanto ao Iago Machado é a seguinte: Corinthians tem um grande zagueiro que, se trabalhar da forma correta, esse menino vai longe. Eu falo para vocês que eu conheço o Iago. No meu período de Corinthians TV, eu fiz muitos jogos com o Iago nas partidas. É um grande zagueiro, um zagueiro clássico, tem técnica, não é afobado, sabe sair para o jogo, toma as decisões corretas quando precisa dar chutão. Ele dá chutão. Um jogador muito consciente, quase 1,90 m de altura. Tem chamado muita atenção no CT. Não é à toa que o Dorival já está planejando a dar oportunidades a ele, como por exemplo, relacioná-lo para algum jogo. O Iago tem 16 anos, mas vai completar 17 agora no mês de fevereiro. Então é um jogador que tem chamado muita atenção, já está sendo observado por clubes da Europa, principalmente do futebol italiano e da Premier League. E volto a dizer, se saber trabalhar corretamente com esse menino, em pouco tempo, ele pode se tornar um dos principais jogadores que o Corinthians tem. Então, um Corinthians que quando o Tioca havia ido para a Itália, estava procurando o zagueiro, sinceramente, temos dentro do elenco. Claro, é muito jovem, tem que saber trabalhar e absolutamente que não impor pressão. Mas, volto a dizer, trabalhando com ele da maneira correta, ele vai se destacar e não vai demorar. Podem anotar isso que estou falando para vocês. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reabertura de negociações com lateral esquerdo argentino. Diante das dificuldades de encontrar outro lateral esquerdo, o executivo de futebol Marcelo Paz pode reabrir conversas com o Fabrício Angileri. O Timão iniciou 2026 com alguns jogadores com seus contratos encerrados. Por exemplo, Romero, contrato venceu, foi embora, se acertou com o Boca Juniors. O Maicon acabou se acertando com o Atlético Mineiro. E também o Fabrício Angileri teve contrato com o Corinthians até o último dia do ano passado. Sem acordo de renovação, o jogador acabou não retornando. O Marcelo Paz até chegou a comentar sobre a situação do Angileri, dizendo que o Corinthians fez uma proposta final, entregou ao jogador e não iria fazer nada financeiramente falando que poderia comprometer o clube. Mediante a isso, as conversas com o Angileri ficaram travadas.
Até o presente momento, o Angileri não se acertou com nenhuma equipe. O Corinthians foi ao mercado, tentou encontrar algum lateral esquerdo, mas com muitas dificuldades. A situação do Corinthians para contratar sabemos que é muito difícil. O Corinthians busca jogadores de oportunidades de mercado, atletas livres ou de repente alguém que não esteja sendo utilizado por suas equipes. Enfim, as dificuldades foram muitas, mediante a um cenário em que as coisas começam a funilar, principais competições começando, por exemplo, temos o Campeonato Paulista, já começou o Campeonato Brasileiro, e com o Hugo Farias, que é o reserva hoje do Bidu, não colocando nenhum tipo de confiança, existem possibilidades do Marcelo Paz reabrir as conversas com o Angileri e tentar de uma certa forma um acerto com o jogador. Angileri que chegou ao Corinthians no ano passado com um contrato apenas de 1 ano, terminou 2025 no banco de reservas, mas é um jogador considerado importante pelo Dorival Júnior, principalmente pela versatilidade, atuando em várias situações como um terceiro zagueiro e se destacando. Então, Corinthians provavelmente deverá reabrir conversas com o Angileri, então vamos aguardar se realmente isso vai acontecer e de repente, quem sabe, o Angileri retorna. A minha opinião, quanto ao Corinthians, quanto ao Marcelo Paz estar estudando reabrir as negociações com o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri é a seguinte: vou ser bem sincero com vocês. Alguns nomes surgiram como, de repente, possibilidades de negociações, só que nada avançou. Corinthians tem muitas dificuldades para contratar. E dentre as principais, dificuldades financeiras. O Corinthians não tem dinheiro. Para se contratar jogadores de qualidade mesmo, é preciso ter dinheiro. E de repente, atletas que são boas oportunidades livres, é difícil. Então, jogadores de qualidade livres é muito difícil de encontrar. Ao meu ponto de vista, o Corinthians está perdendo em não tentar convencer o Angileri. Sinceramente, não sabemos exatamente quais foram as condições que distanciaram. Há quem diga que o Corinthians não ofereceu nenhum aumento ao jogador. Há quem diga que o aumento não foi suficiente. Fato é que, ao meu ponto de vista, precisa conversar mais, negociar mais. Estamos falando de um Angileri que, para mim, acaba trazendo uma segurança defensiva. Para mim, não vale a pena perder o Angileri, porque se o Corinthians está buscando um jogador com qualidade no mercado e que esteja livre, é o Fabrício Angileri. Então não adianta nada ficar procurando e não encontrar quando o Bidu não joga. Sabemos das dificuldades do Hugo Farias. Então, ao meu ponto de vista, o Marcelo Paz tem que ir para cima mesmo e tentar resolver essa situação do Angileri. Quero destacar a vocês que ainda não tem nada resolvido, nada decidido. Cogita-se o Marcelo Paz deverá reabrir conversas com o lateral argentino, deverá abrir negociações com ele, mas não temos nada garantido que de repente um acordo vai acontecer, mas que as conversas existem grande chance de serem retomadas, isso sim deverá acontecer nos próximos dias. Enfim, vamos aguardar. Para quem torce para o retorno do Angileri, é continuar torcendo e eu, particularmente, gostaria que ele voltasse. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Marcelo Paz em relação a tudo que aconteceu com o Alisson. E o zagueiro Iago Machado, o que vocês acham? Já conhecem o zagueiro de apenas 16 anos que está se destacando muito? E o Angileri, o que vocês acham? Será que vale a pena o Marcelo Paz realmente reabrir as negociações e tentar trazer de volta o lateral esquerdo argentino? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!